Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, a nossa meditação diária do Evangelho. Hoje, neste sábado, dia 27 de janeiro, já estamos aí chegando no finalzinho do mês, desse primeiro mês do ano, o sábado que é um dia dedicado a Nossa Senhora na Santa Igreja. Vamos juntos mergulhar, meditar naquilo que a Palavra de Deus, no Evangelho, tem para nos falar no dia de hoje. Vamos nessa? Vamos juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos para o texto bíblico. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão, levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse Evangelho de hoje, Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, estamos no capítulo 4 e depois de uma série de acontecimentos, depois de muita missão, Jesus ele convida os discípulos e pede para ir para o outro lado da margem. Eles entram numa barca e falam: vamos para a outra margem. Então, Jesus ele faz essa travessia e às vezes nessa travessia é o momento em que Jesus vai descansar um pouco. Enquanto ele está andando ali pelas aldeias, pelas regiões, ele está sempre na atividade. Mas nesse momento em que Jesus estava no barco, indo de uma margem para outra ali, ele vai descansar. Ele vai descansar, Tinha a barca em que Jesus estava, mais outras barcas, o texto nos situa disso, e aí começa uma grande tempestade. Começa uma ventania muito grande. E, meus irmãos, esse texto do Evangelho, ele cabe perfeitamente para a gente trazer para os nossos dias de hoje, de maneira metafórica, inclusive. Você pode pensar aí um pouquinho, e eu não sei o que é que você está vivendo. Como eu falava no comecinho do vídeo, nós estamos chegando no finalzinho do mês de janeiro. Pode ter sido um mês muito bom para você, ou então ele pode ter começado muito bem, novas metas, começo de ano, empolgação, mas agora parece que a tempestade chegou. Parece que o vento está mais forte, parece que alguns medos vêm à tona. E talvez hoje, nesse 27 de janeiro, você está passando por uma grande tempestade. Se esse for o seu caso, se essa for a sua situação, eu te convido a se colocar em profunda oração neste Palavra Encarnada de hoje. Jesus, ele pode até parecer que está dormindo, pode até parecer que não se importa com essa tempestade que está passando, com o medo que tu está tendo, o medo de naufragar, de se afogar, o medo de tantas coisas que entram aí nessa barca, que representa de uma certa maneira também a tua vida. E pode parecer que esse Jesus, que antes talvez tu considerava ele tão perto,
tão próximo, porque tu estava junto dele ali na missão, tu estava vendo os milagres, tu estava vendo as curas, estava vendo tantas coisas boas acontecerem, mas parece que agora ele está dormindo. E aí Jesus é muito claro nessa passagem de hoje. Não, ele não está indiferente a você. Nós que tantas vezes somos indiferentes aos nossos irmãos, nós que tantas vezes passamos e não enxergamos, olhamos, mas não enxergamos, ouvimos, mas não escutamos aquele que pede socorro, aquele que está numa condição mais difícil. Jesus, ele não é indiferente à nossa dor. Jesus, ele está ali dentro, sim, mas está talvez na parte de trás. Está deixando você viver tudo isso. Talvez para fincar mais as raízes, talvez para ficar mais forte, talvez para entender e colocar hierarquia em cada coisa. Jesus, ele está contigo. E ele te pergunta o que ele perguntou aqui para os discípulos. Ele pergunta, sim, por que vocês são tão medrosos? Por que você é tão medroso? Por que você é tão medrosa? Por que você não confia plenamente nele? Não confia plenamente em Deus, no Cristo? Por quê? Não é suficiente tantas provas? Não é suficiente todo esse caminho já percorrido? Por que tens tanto medo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que ainda não tendes fé? Foi a pergunta de Jesus aos discípulos e a mim e a você hoje. Por que nós temos tantos medos? Nós que muitas vezes já estamos na caminhada há algum tempo, ou você que teve a sua experiência com Deus há pouco tempo, mas às vezes a gente vai esquecendo de algumas coisas e a gente vai se paralisando com esses medos. A gente está tão preocupado com a tempestade, a gente está tão preocupado com os ventos fortes, que a gente esquece que Jesus está na barca conosco e que Ele tem esse poder de acalmar, de tranquilizar, mas na hora certa, mas no momento certo, no tempo dele. E que às vezes nós vamos ser responsáveis por, entre aspas, acordá-lo, por chamá-lo, por trazê-lo para perto ali da gente. Meus irmãos, independente do que você está vivendo hoje, Jesus, ele fala, não tenha medo, não tenha medo, aumenta essa fé. Eu estou contigo e eu tenho o poder de acalmar essas tempestades. No meu tempo, no meu momento, tudo vai passar. É uma música, que nós rezamos tantas vezes. Tantas coisas passam, mas a graça de Deus fica, o amor de Deus fica. Então, meu irmão, se você está nas casas de acolhimento e está passando por uma grande dificuldade, talvez hoje você esteja pensando em sair. Jesus fala, calma. Essa tempestade ela vai passar, ela vai ser acalmada. Tendes fé. Tendes fé. Por que tu tem tanto medo? Você que está pensando em desistir da caminhada, ou que está passando por uma dificuldade no seu matrimônio, ou que está passando por uma dificuldade na sua vocação, no seu tempo vocacional. Você que está escutando essa palavra encarnada, sabe lá Deus por quê? Deus está contigo e te pergunta, por que tanto medo? Por que não tendes fé ainda? Eu te amo. Eu te escolhi para estar dentro dessa barca comigo. Eu te escolhi para passar de uma margem para outra. Vem comigo. Vem viver essa experiência. A tempestade vai passar. A calmaria vai chegar. E nós vamos viver tantas outras coisas do outro lado da margem. Sim, isso foi a experiência que os discípulos tiveram. Mas a experiência que eu e você podemos ter também. Vamos permanecer firme. E vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, a nossa mãezinha lá do céu, a nossa mãezinha que o próprio Cristo nos deu. Vamos pedir a intercessão dela, para que nas tempestades da nossa vida a gente lembre que Jesus está conosco.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.